Gravando. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ouvindo bem aí? Flávio tá ok? Tá, né? Então, bom dia. Vamos iniciar. Bom dia, né? Bom dia. Vamos iniciar os nossos estudos nesta manhã. E primeiro vamos ler uma página do Preparo de Ambiente. Faremos a nossa prece inicial. E depois daremos alguns recadinhos, tá bom? A prece de preparo de ambiente é do livro Caminho Espírita, autores diversos, psicografia Francisco Cândido Xavier, com o título Em Todos os Caminhos. Seja qual for a experiência, convença-te de que Deus está convosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidades ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nascestes para realizar o melhor. Para isso, é possível que defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola? A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada de fé, pense no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contratastes engenheiros para a garantia do solo que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete um minuto nas riquezas limitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalhe e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel. Então vamos assim, envolvidos nesta paz que esta casa nos proporciona, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é todo misericordioso, até Jesus, que é nosso irmão, nosso amigo, nosso modelo, e agradecer, querido Jesus, por esta oportunidade de estarmos hoje aqui, reunidos em Teu nome. Os nossos corações se encontram felizes, pois estamos tendo a oportunidade de aprendermos as Tuas lições.
inteligência para conhecer e compreender as tuas lições. Que tenhamos o dom da sabedoria para colocá-las em prática. Querido Jesus, queremos te pedir por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer ao patrono da nossa casa, Fabiano de Cristo, que está sempre presente nos nossos trabalhos, nos orientando, nos direcionando para cumprirmos as nossas tarefas. Queremos pedir a essa espiritualidade amiga que ampare e que ilumine o nosso amigo, seu João Maceió, que fará a palestra hoje, que ele seja envolvido, Jesus, nesse ambiente de amor, de paz e de luz que se encontra agora. E assim, com os nossos corações alegres, damos por iniciado os nossos estudos da manhã de hoje, na tua doce e bendita paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de passar o microfone aqui para o seu Maceió, eu queria agradecer primeiramente esta oportunidade, que para mim, como pessoa, está sendo assim, uma alegria muito grande. Estar ao lado do seu Maceió, né? Dirigindo os estudos junto com ele, e agradecer, né, essa oportunidade. Quero dar uns recadinhos. Temos os nossos estudos virtuais às quarta-feiras, e o início às 19 horas até às 19h30 com o livro A Gênese. Depois nós temos das 20 horas até as 20h30 o livro dos Espíritos, e por último, das 20h30 às 21 horas, o livro dos Médiuns. Temos também os estudos aos sábados, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no horário das 16 às 17 horas. Temos um grupo bom, grupo que participa. Então, quem tiver a oportunidade, já que o momento não está sendo totalmente presencial, possamos tirar esse tempinho para estudar um pouquinho, para evoluirmos um pouquinho mais, né? E hoje, né, aos domingos, essa é a segunda palestra que a gente está realizando aqui de forma presencial, com algumas restrições, né, seguindo as orientações mesmo dos órgãos governamentais de saúde. E às 14 horas também terá no canal do YouTube lá no Vinha de Luz. Tá? Eu acho que é só isso. E passo a palavra aqui para o nosso amigo. Com a bênção de Deus, a embalar os nossos sentimentos, um bom dia cheio de felicidade. A bondade de Deus nos ilumina sempre, com todo amor, com todo carinho. E vamos mais uma vez hoje trabalhar os nossos sentimentos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é o capítulo 21, que nós estamos envolvidos na manhã de hoje. Nesse capítulo 21, nós estamos estudando com todo carinho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Como nós sabemos, nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse instante a gente estava conversando sobre as dificuldades que as pessoas têm ainda hoje de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Hoje nós estamos encontrando essa dificuldade. E nessa noite, no culto do Evangelho, na nossa casa, estávamos conversando sobre isso. Na atualidade, nós temos muita dificuldade. Na época de Moisés, isso foi lançado para amaciar o povo, aquela humanidade daquela época. Estavam totalmente embrutecidos. Mas nós prestamos bem atenção que naquela época já existia religião e já trabalhava o sentimento humano. E a gente às vezes fica perguntando, se Moisés já tinha esse conhecimento, já existia uma certa
civilização já educada é que estava vindo de algum lugar. Já se falava em oração, já se falava naquela época de conviver uns com os outros, mas era muito difícil. Moisés veio, um grande médium, um grande exemplo da humanidade, e veio trazer essa beleza para que as pessoas começassem a despertar. Quando Moisés chegou, ele já vinha com esse conhecimento dos hebreus. Quando a gente estuda a lei dos hebreus, os costumes dos hebreus, a gente encontra os Vedas, a gente encontra a oração, e a gente vai vendo que isso vai se passando até chegar na época de Jesus. Jesus, quando chegou, as doutrinas mosaicas estavam totalmente enraizadas na face da terra, muito enraizada mesmo. Era muito duro a levar ao pé da letra, olho por olho, dente por dente, que era a lei de ação e reação. Quando Jesus veio para dar essa forma diferente, era totalmente ignorado. E nessa época também os costumes que estavam, ainda havia aquela separação entre os profetas. Hoje mesmo de manhã a gente estava vendo a dificuldade que a gente tem de se salvar, segundo algumas crenças religiosas, que é muito difícil. Quando a gente olha que é preciso conquistar esse céu em nós, a gente não vai conquistar de pé sujo, desunido, separado uns dos outros, não é? A gente não vai conseguir, nós notamos isso. Foi uma das coisas que fez eu me afastar do catolicismo, foi essa dificuldade da gente chegar no reino de Deus. Então Jesus, quando chegou, foi totalmente ignorado, totalmente ignorado. Mas em vista do seu grande grau de inteligência, da sua evolução que ele vem para trazer esse grande exemplo, segundo Emmanuel, Jesus é um emissário divino que veio aqui na terra. Aí a gente pergunta, só existe Jesus? Não, não existe só Jesus. Quando Jesus veio assumir essa responsabilidade, foi feita uma reunião no mundo espiritual para que fosse escolhido um para governar a terra. E esse escolhido foi Jesus. Jesus foi escolhido para vir aqui à terra trazer esse ensinamento, essa beleza. Aí ela está perguntando por curiosidade, mas aonde é que o senhor ouviu falar nisso? No livro A Caminho da Luz, logo no início, nos primeiros capítulos de A Caminho da Luz, segundo Emmanuel, Jesus foi essa centelha de luz divina, esse anjo tutelar que veio para governar a terra. Você já imaginou Jesus chegar naquela região e encontrar todo esse dogmatismo ferrenho para ele fazer essas pregações? Foi muito difícil. Outra coisa, ele não aceitava tanta convivência com o povo do lugar, que ele, durante essa idade de 12 a 30 anos, ele se afastou e conviveu com os essênios. Nessa convivência, os essênios é uma religião reencarnacionista de 150 anos antes de Cristo. E ele foi conviver com eles, a pregar, fazer pregação, trabalhar o sentimento deles. Também existia dogmatismo lá entre os essênios, existia. Os essênios, quando no templo deles, não podiam as mulheres se sentarem junto com os homens. As classes sociais eram separadas e havia entre eles um bem comum, entre todos trabalhavam pelo mesmo fim. Mas o objetivo de Jesus ali com ele era trabalhar para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Sempre que ele se manifestava, ele aproveitava a oportunidade. Já desde criança, quando ele saía de casa, tem criança que gosta de sair de casa para dar uma voltinha, né? E ele saía de casa antes de 10 anos, 12 anos, ele saía de casa para dar uma voltinha, chegava na praça pública e encontrava aquele sacerdote, e aquele sacerdote sempre conversando sobre o reino de Deus, que era as bem-aventuranças, não era o evangelho de hoje.
E quando ele estava pregando, Jesus entrava em cena. Jesus ia para o cantinho mais alto e se intervia no assunto. Começava a conversar, mas era ignorado. Antes dele, Maria também já tinha tido essa dificuldade no convívio com os essênios. Maria também foi estar com os essênios. E quando chegava lá, que começava a conversar, era ignorada. Por que era ignorada? Em vista do nível de evolução desses espíritos. Agora mesmo a gente estava lembrando que Maria não é uma mulher qualquer. Maria é um ser espiritual privilegiado igual Jesus. Eu já estive citando aqui que Maria, quando veio aqui para a Terra, também foi uma escolhida. As pessoas e as crenças levam para o lado do dogmatismo, não tem debate, não tem discussão, mas isso devia ter. Por exemplo, Maria, antes dela nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, foi anunciada a vinda de Jesus e de Maria. 730 anos antes desses dois vultos aparecer na história da humanidade. É porque não era uma pessoa qualquer, não estava inserido dentro daquela sociedade, era um ser espiritual. Joaquim, o pai de Maria, era estéril, não produzia, e ele foi banido da sociedade judaica, que era assim. A razão por que é que foi feito, por que foi feito isso, aí a gente encontra a razão por quê. Como nós estávamos agora conversando, a dificuldade de aceitar Maria foi tão grande que ela era considerada quase banida da sociedade. Mas em vista do problema sério que existe até hoje na humanidade, que chama-se dinheiro, Joaquim, o pai de Maria, era um dos maiores contribuintes financeiros para as sinagogas. E ele ajudava, dava 10% de todas as ovelhas que nasciam. Às vezes nascia 100 ovelhas, tinha que dar 10 ovelhas, já grande, crescida, para de presente para a sinagoga, para sustentar. Mas a política existia. Algumas vezes chegaram a trocar ideia que Maria, quando estava fazendo essas suas pregações, conversando naturalmente, porque a beleza da pessoa que se preocupa com o bem é sempre o bem, e ela estava preocupada com o bem, falando também sobre a beleza de Jesus, da vida que ela tinha, e de repente os sacerdotes contestavam, não aceitavam de maneira nenhuma, não aceitavam, dizia, essa menina deve estar envolvida com o espírito do demônio, que naquela época o demônio representava o espírito do mal. Até hoje a gente vê que quando a pessoa está obsidiada, tem pessoa que diz, parece que está com o demônio, não é isso? Esse costume já existia no meio da sociedade grega, já existia essa força do demônio, e eles achavam que Maria estava envolvida com essa força, e eles ignoravam, e vinha por esse mundo afora, trabalhando, lutando para que o reino de Deus aparecesse, mas era difícil. Quando ele começava a conversar, todos ficavam em volta dele e ficavam fazendo indagação e ignorava a maneira dele se pronunciar. Aí ele vem com as suas dificuldades, como todas as dificuldades, voltamos de novo a lembrar, Jesus era oportunista. Jesus se aproveitava do momento para lançar a semente. Ele aproveitava do momento para lançar a semente. Aí ele vem, quando ele fala sobre os trabalhadores da última hora, foi uma oportunidade que ele teve, avisando o que é que poderia acontecer com os últimos que estivessem aprendendo a lição. Esses trabalhadores da última hora, como diz agora no nosso movimento espírita, que podemos nos encaixar, Jesus naquela época falava sobre os últimos. E naquela época de Jesus, o que estava aparecendo como trabalhador da última hora ia aparecer entre os discípulos. Jesus começou a criar o seu discipulado e trabalhar aquele assunto. Por que é que Jesus fez isso? Porque os demais ignoravam.
Os sacerdotes, a roupa deles era bordada a ouro e prata. Aí volta o Maceió depois, né? Chega eu, João Maceió da Silva, lá para pregar o Evangelho, não era assim. Primeiro, eu nasci no estado da Paraíba. Segundo, porque a pobreza, a classe social lá embaixo. Naquela época já se via isso, já Jesus é de terceira classe social. Existia a fidalguia, existia a classe média, existia os assalariados. Jesus era ajudante de carpinteiro, não era isso? Qual é o valor que tem um ajudante de carpinteiro? Não é? Não tem valor nenhum, não é? Então não podia aqueles homens que estudam tanto, que têm tanta nobreza, se alimentavam da melhor alimentação para servir a Deus com ostentação, a deixar que um pobre daquele, filho de uma mulher suspeita, como foi suspeitada pela maioria das crenças judaicas, filho de uma mulher, não vamos admitir de jeito nenhum, vamos arranjar um jeito de trabalhar, para arranjar um jeito de tirar essa criatura do nosso caminho. E foi o que foi feito. Aí Jesus vem no capítulo seguinte, haverá falsos cristos, falsos profetas, justamente esse caso. Por que será falsos cristos? Porque aqueles que estavam, Jesus já estava passando essa lição na época. Existiam muitos daqueles que não faziam nada, só tinha o título. Quando Paulo começou a ignorar o reinado de Jesus aqui na terra, foi justamente por causa disso. Porque Paulo estava candidato, formado em direito, candidato a ser rabino. E um rabino representava um sacerdote da corte suprema dentro do campo da doutrina, da filosofia religiosa na época. Aí aparece Jesus, quando na época que ele apresentou-se a João Batista, com a simplicidade dele, com a roupa até suja, para vir fazer essa pregação do Reino de Deus aqui na terra. Esse não é o veículo indicado. Aí Jesus disse que haveria falsos cristos, falsos profetas. Mas por quê? Porque já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Muitos daqueles que estavam ali admirando Jesus até no Sermão do Monte, convidaram a multidão para fazer um trabalho contra Jesus, que haveria esses frutos provocados por essa raça que estava ali. Aí uma certa vez até foi feita uma pergunta pela nossa irmã que está aqui, se havia obsessão coletiva. Existe obsessão coletiva quando o líder agita as massas para que todos se revoltem contra um ponto de vista. E quando todos se apoderam naquela época, a maneira mais fácil de revidar era uma pedra, cada um com a pedra na mão. Você já imaginou 500 pessoas, 1000 pessoas, cada um com a pedra? A pedra tinha que ser mais ou menos de meio quilo na mão. Já imaginou isso? E eles fizeram tudo para todas as vezes que fosse pregado o ensinamento, estava tudo preparado para que se houvesse qualquer coisa ferindo a lei de Moisés, porque era ferir. Eles eram pagos, tinha essa vida, palácio de ouro, para pregar a filosofia de Moisés aqui na terra. Até hoje ainda se encontram algumas vivas. E aí então eles entraram em choque com Jesus. Então o falso profeta da época era esse, já estava acontecendo. E hoje nós estamos vendo os falsos profetas, aqueles que estão pregando noite e dia e não faz nada. Não tem coragem de fazer nada para servir a Deus. A única coisa que está fazendo é pregar, mais nada. Mas essa pregação em alguns corações ela vai iluminar e influenciar esses corações, às vezes que estão nessa penumbra, nessa dificuldade que nós estamos passando. Então os nossos amigos, hoje já existe ainda existe essa dificuldade, existe.
Se a gente chegar e disser, eu mesmo já falei, eu sou espírita e aceito de todo o coração ser o instrumento de Deus. A pessoa evangélica olhou para mim, eu não estou criticando a crença, eu estou falando sobre a razão de ser. A pessoa olhou para mim e fez o sinal da cruz, que eu não era digno de pregar a filosofia de Jesus, de pregar o Evangelho, porque todos nós somos dignos, mas ainda vai continuar assim, vai continuar. Então, na época, esses falsos profetas estavam todos em volta de Jesus. Aí começou a haver aquela conversa de cochicho. Esse homem está se intervindo demais em nossa vida. Esse homem não pode continuar fazendo essas pregações. Esse homem está influenciando as massas, a sociedade, a mídia está sendo influenciada por esse homem. Quer dizer, naquela época já existia esse trabalho e ele estava advertindo para que não continuasse havendo esse trabalho que estava já sendo feito. Então a gente nota a razão por que é que Jesus falava, porque ele era oportunista. Na mensagem seguinte do Evangelho, diz: não separeis o que Deus juntou. No capítulo 22 diz: não separeis. Por que é que Jesus falava isso? Ele era oportunista e ele estava vendo que as pessoas estavam separando. Era tanto que eles não aceitaram de maneira nenhuma os essênios. E os essênios, logo 150 anos depois de Cristo, começou a ir se apagando. E aonde quer que nascesse qualquer religião que pendesse para o lado de dar direito a essas pessoas, hoje nós estamos vendo, existe até mulheres, senhoras casadas fazendo palestra, mas antigamente às vezes nem sequer entrar na sinagoga não podia entrar, e era muito difícil. Aí a gente vem o ensinamento de Jesus, quando ele diz: conheceis a árvore pelo fruto. E esse conheceis, ele estava apontando para eles, para aqueles da época, nas sinagogas, nos templos, os rabinos, os sacerdotes, ele já estava dando um mau exemplo. E Jesus queria dizer, não ia falar diretamente, você não é digno, não. Ele jogava as palavras dele na multidão. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, não é isso? Ele jogava as palavras. Aquele com quem um dia eu consegui reatar minhas amizades será um dos meus servos. Ele falava isso para os irmãos que estavam ali, e muitos daqueles até ignoravam. Até tinha discípulos de Jesus que levou tempo e Jesus desencarnou sem ele entender o que era que Jesus queria dizer, porque era difícil. Mas Jesus sempre pregava a união, a fraternidade e o trabalho de solidariedade. Aí Jesus disse: conheceis as árvores pelos frutos, e as árvores que produzem bons frutos, não é má. Aqui ele já estava mostrando que era para a gente entender. Para quem quer entender, existe entre nós ainda hoje, nós estamos encontrando essa dificuldade, não é? A gente dá a lição viva, às vezes para determinadas pessoas, entra no rio e sai do outro, não é isso? A pessoa quer prevalecer a sua ostentação, o seu ponto de vista, a sua ideia. Aí ele diz: porquanto cada árvore, conhece essa árvore, conhecer pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem cachos de uva nas salsas. Isso não consegue, e não conseguia naquela época de jeito nenhum, de maneira nenhuma, porque o próprio sacerdote da época estimulava a pedrada, o açoite, e eles fizeram tudo nessa conversa de cochicho para arranjar um jeito de tirar a vida de Jesus. Quando Jesus deu o primeiro passo, o último passo, que ele chega em Jerusalém, foi feita uma festa, não é isso? Forraram até a passagem de Jesus com o tapete em cima do burrinho. Foi aquela festa, o Acarajá, que é o nosso domingo de Páscoa, né? Aí fizeram aquela festa.
desses falsos profetas deu certo? Não, porque ele sentiu que Jesus atingiu o ápice, o ponto mais alto da sua pregação, em todos daquela cidade aceitar ele com essa beleza. Todos aceitaram. Aí foi aonde entrou essa advertência dele, ele já tinha feito a advertência, de não pregar uma coisa e ser outra. Que ele não queria que a pessoa plantasse a árvore e produzisse os frutos que era desejado diante dos olhos de Deus. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Jesus falou direto. E diante dele tinha essas raças de víboras, como Jesus falou. Era uma verdadeira raça de víbora. Era pessoas vestidas com essa ostentação, mas por dentro não tinha nada para oferecer. E aí, tirando do tesouro do seu coração, aí nós encontramos também, a boca fala do que está cheio o coração. E essas palavras entram direto nos adversários de Jesus. Por quê? Porque dentro deles só existia crítica, só existia essa vontade de sacrificar. Não admitia que Jesus ficasse pregando essas bem-aventuranças ao ar livre. Era preciso ter um templo cheio de ostentação, de ouro, tudo do bom e melhor. Aquelas poltronas, como tem aqui ela sentada nessa cadeira bonita, também era o resultado também naquela época. Jesus não fazia isso. O que Jesus fazia? Aproveitava a rua, um lugarinho mais alto, no topo, numa pedra, e começava a conversar. E naquela época foi rechaçado. E ele ligou direto ao procedimento moral das pessoas que estavam com ele quando ele disse: o meu tirai, mas o seu mau tesouro, o seu coração, por quando a boca fala, o que está cheio o coração. E era isso que ele estava, vibrando de raiva. É tanto que no domingo de Páscoa, em diante, a coisa mudou de figura. A conversa de cochicho de pé no vidro rolou entre toda aquela multidão. O pessoal naquela época ficaram tão empolgados com Jesus que eles viviam pela rua. Para onde Jesus ia todo mundo atrás, sujo, maltrapilho, passando fome atrás de Jesus, aquela multidão. É que vocês não são do passado, mas eu sou. Tá? Quando o Frei Damião lá no norte ia fazer as pregações e sermão, ia 2, 3 mil pessoas. Naquela época, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu conheci ele pessoalmente. Aí o que é que acontecia? Ele ia pregar, fazer pregação sobre o reino de Deus. Jesus, quando fazia esse trabalho, também era a mesma coisa. Aquela multidão que estava na Páscoa aplaudindo Jesus, foram todos estimulados, incentivados a ser inimigos de Jesus, e se tornou-se uma obsessão coletiva. Aí Jesus põe para que todos nós devemos enxergar de perto tudo aquilo que foi posto em prática, estava dentro do coração desse sacerdote, que Jesus na época já sabia dessa raça de víbora. Guardai os vossos profetas, os vossos cobertos, ter convosco cobertos de pele de ovelha, como eu já falei. Aqui entra então essa situação. A árvore que não pode produzir bons frutos merece ser cortada. Então tudo aquilo que mais desejamos no mundo espiritual de hoje é a gente ter essa liberdade. Vem a doutrina espírita, mas nós também andamos nos privando desse trabalho. É interessante que a gente seja sincero, como diz os nossos irmãos espirituais. Aí diz aqui nesse item: mas os falsos profetas seduzirão muitas pessoas e abundará a iniquidade. A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então hoje as recomendações espirituais é para que a gente trabalhe o nosso sentimento dentro dessa perseverança. Se a gente já tem essa confiança, esquece. E se dentro da nossa própria casa, onde quer que a gente esteja, tiver pessoas pregando contra, a gente esquece, porque nós vamos continuar. A recomendação de Jesus é que a gente se reconcilie conosco mesmo, não é com o adversário só, que um dos maiores adversários nossos somos nós. Muitas vezes a gente critica o outro, mas nós estamos sendo o nosso próprio adversário. E Jesus sabia, assim como os espíritos, quando a gente se dirige para fazer uma consulta espiritual, os espíritos mergulham dentro de nós intimamente, sabem tudo que a gente está passando e dá o remédio certo. Por quê? Porque eles, olha, se nós hoje estamos ainda capazes, já somos capazes disso, agora imagine Jesus. Jesus olhava de longe para essa humanidade e sentia a dificuldade. Então nós devemos ser perseverantes para até o fim da nossa tarefa. O Cristo está ou ali ou acreditais absolutamente, porquanto falsos cristos, falsos profetas se levantarão. E ainda vai continuar acontecendo isso. As palavras de Jesus se referiam aos que estavam em volta dele, no momento, naquela época, pregando contra, mas não precisava palavra. O próprio sentimento acusava. Como ainda hoje a gente, quando chega perto de uma pessoa mal-humorada, a gente não sente a vibração. Agora imagine Jesus, não é? Então nós precisamos ter um carinho todo especial para que tratar dessa árvore que nós plantamos em nosso sentimento seja digna de bons frutos. Nós somos o ceareiro de Jesus, Nós somos essa árvore que Jesus espera. Nas outras crenças religiosas, como essa na época de Jesus, não. Mas hoje, segundo o Espiritismo, nós somos a criatura que precisa pôr em prática a vontade de Deus aqui na Terra. Não é isso? Nós precisamos pôr em prática a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela vai se manifestar quando a gente for aprendendo, em vez da gente ser servido, servir. O nosso querido Bezerra de Menezes, nesse livro dele, no Compromisso Iluminativo, tem um capítulo intitulado Cristo Espera por Nós. Esse Cristo Espera por Nós é o capítulo 27. Ele diz: faz-se indispensável definir a tarefa e afogar-nos na tarefa do bem. Cristo espera por nós. Há 2000 anos chamamos por Ele. Ele está chamando por nós agora. Que é a nossa missão agora de Espírito. Agora nós somos pequeninos, pouquinhos, mas nós devemos manter acesa essa chama. Quem já acendeu uma vela numa noite escura sabe o valor que tem, não sabe? Quando a gente está dentro de casa que falta luz, que a gente acende uma velinha que a gente deixou guardada no cantinho, a gente sabe o valor. Assim somos nós perante essa humanidade. É necessário que estejamos sintonizados com a criação, a fim de recebermos o impulso do Criador para o socorro das criaturas. Isso é que Jesus queria falar com ele naquela época. Não era estar preocupado com a filosofia, não. Era para estar preocupado. É necessário estarmos sintonizados com a criação, a fim de receber o impulso do Criador para o socorro às criaturas. A gente está reclamando, o povo está todo ruim, a situação está isso, está aquilo, mas nós estamos no meio para ser o elemento contagiador da bondade de Deus. Nós estamos para ser o elemento contagiador da bondade de Deus, mas às vezes a gente não está. Muitas vezes a gente chega perto da pessoa: você está ajudando nesse trabalho? Não. Como eu estava lembrando, a gente está tendo dificuldade no nosso corpo espírita, muita dificuldade. Ainda como nos vinculamos ao instinto animal, não nos governar
em detrimento do anjo que desejamos alcançar. É necessário, por todas as vezes, compreender o impositivo de nossa renovação, deixar de ser essa árvore que não dá bons frutos. Está na hora de implantarmos na terra, em definitivo, o reino de Deus. Todos fomos chamados, todos nos encontramos na lida, com o dever inalienável de servir e de amar. Coisa mais linda, né? Todos fomos chamados, todos nós nos encontramos na lida, com o dever inalienável de servir e de amar. Então todos nós estamos, sem exceção. Não haverá, se houver o falso Cristo e o falso profeta de hoje, nós devemos partir para a luta do bem, revidar qualquer ação contrária ao bem, até nas nossas casas, no nosso trabalho espiritual, nós devemos fazer com amor, com dedicação, em vez de reprová-los com agressividade. Deus está presente na vida de quem ama, de quem compreende, e de quem tem nobreza de enxergar o mundo com bons olhos. Muito obrigado por essa manhã, por tudo que nós estamos fazendo. Vamos lembrar desse ensinamento, né? Que todos fomos chamados, todos nós fomos chamados. Se já fomos chamados, vamos fazer tudo para manter acesa essa chama divina em nosso coração. Muito obrigado, um abraço para todos. Que agradecemos, né? Mais uma vez essa palestra maravilhosa. Então vamos embalados nessa harmonia maravilhosa que está dentro deste ambiente, fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, pedir que a espiritualidade amiga dê a proteção através do passe em cada irmão que está aqui, encarnado e desencarnado, que receba esses fluidos de amor, de luz, revigorando o Senhor Jesus, o Espírito de todos, dando-lhe força, acalentando, ajudando nas dificuldades. Que todos eles, Jesus querido, receba da espiritualidade amiga esse passe magnético com fluidos do bem, fortalecendo todos. Jesus querido, que possamos ser esse trabalhador, que possamos, Jesus, colocar em prática os teus ensinamentos, que possamos, querido amigo, bons frutos, que tenhamos em nossos corações o amor, a piedade, a caridade, a coragem de ajudar, a felicidade de estar com os nossos irmãos, que possamos, Jesus, tirar as mazelas de dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, o medo, isso tudo que trava a nossa evolução. Que possamos, querido Jesus, sairmos daqui hoje com os nossos corações fortalecidos e alegres, para seguirmos a nossa caminhada terrestre, cumprindo aquilo que concordamos ao reencarnar. Gratos estamos, querido amigo, agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, ao nosso querido Fabiano de Cristo, que está sempre presente, e a toda essa espiritualidade, Jesus. Fique sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigada, gente.